Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast E Sabe o Quê? Transmitido pela Vem TV. Eu sou Altair de Aguiar Prado e a cada semana uma conversa inspiradora. Hoje eu trago para vocês uma conversa inspiradora. Antes de qualquer coisa, tem ideia para uma conversa inspiradora? Envie-nos um e-mail. Pode, sabe o quê? @isabeoque.com.br ou siga nas nossas redes sociais, @VemTV no Instagram e @isabeoque. Continuando com a nossa entrevista, hoje eu trago para vocês Adriana Gonçalves. Ela é hipnoterapeuta e reprogramação mental. Adriana, excelente te ver. Prazer estar aqui com você. Estou muito feliz, por favor. Prazer é todo meu, Altair, e adorei o convite. Muito obrigado. Adriana, primeiro de tudo, o que é uma hipnoterapeuta e reprogramação mental? Já quero essa pergunta de imediato. Tá. Para chegar na hipnoterapeuta e na reprogramadora, eu tenho que falar um pouquinho da advogada antes, tudo Então bem? fale da advogada. Tá. Qual a relação da Adriana advogada com a Adriana terapeuta? Tá. Eu sou advogada já há mais de 25 anos. E o exercício da advocacia é muito extenuante. Em 20 anos de advocacia, eu acabei tendo um burnout. E nesse momento, eu entendi que talvez fosse o momento de identificar um outro propósito para a minha vida, né? E aí, me tratando, eu conheci a PNL, a Programação Neurolinguística, conheci a hipnose, né, como terapia, como processo terapêutico, e ali eu me apaixonei, porque os resultados são absurdamente mais rápidos e eficazes. Eu me apaixonei tanto que passei a estudar. E passando a estudar, eu encontrei um prazer de compartilhar essa experiência com as pessoas, à minha volta, ainda não profissionalmente, né? E ali eu fui percebendo que podia estar nascendo ali um propósito. E aí fui me capacitar, fiz inúmeras formações na hipnose e na PNL, e a partir dali comecei a trabalhar no propósito de ajudar pessoas a se recuperarem, a encontrar nas suas emoções o equilíbrio, assim como aconteceu comigo. E fiz disso um propósito. E foi aí que eu cheguei na hipnose, na PNL. Interessante, porque as minhas aulas são baseadas na programação neurolinguística. Eu já fiz os treinamentos que antigamente chamavam de LTs. Uhum. E hoje não sigo, mas sempre fica uma sementinha dentro da gente. Sim. Um dos grandes propósitos hoje, né, é o bem-estar. E as pessoas se preocupam muito com o bem-estar. Sim. Você falou que você está numa carreira que é exaustiva nesse país, que é o direito, né, ser advogada, e te deu um propósito, né? Adriana, me explica uma coisa, como que hoje está mais difícil para as pessoas se conectarem com elas a ponto de descobrirem um propósito? Eu acredito que sim. Embora hoje meu foco já não seja mais a advocacia e seja realmente o desenvolvimento humano, a gente percebe que as pessoas se perderam, sabe, de si. Talvez o estresse do cotidiano, talvez a competitividade, a individualidade que passou a ser extrema, né? Até por conta da concorrência, eu acho que as pessoas se perderam demais, assim, da sua essência. E quando as pessoas se perdem, elas se perdem no emocional. Porque o autoconhecimento devia ser ministrado no ensino fundamental. Eu penso assim, né? Tanto que a PNL, você que é um educador, historiador, enfim, sabe da importância disso, se a PNL fosse olhada hoje com mais cuidado pela educação, e se as crianças passassem a receber a informação de como ter uma autogestão do seu emocional, em primeiro plano. Acontece muito, inclusive dentro de escolas, no modo geral, crenças. E as crenças limitantes, muitas vezes, são instaladas na infância. Exatamente. Então, se você pega uma sala de aula e o professor está capacitado, tem uma assessoria de um profissional da PNL, da hipnose, que pode orientar a conduzir essas crianças para lidarem com as crenças e transformarem, então, crenças eventualmente já limitantes na infância em crenças fortalecedoras. Interessante.
né? Porque a criança, se ela nessa primeira infância, nos 7 anos, ela é muito inconsciente. E é justamente no inconsciente, que é a nossa mente emocional, que ficam registradas as vivências, as histórias, os traumas e as crenças. Exatamente. E ela carrega, e a criança carrega isso para a vida adulta. As crenças limitantes e as crenças fortalecedoras. Sim, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Ótimo. Porque é interessante. As crenças limitantes, eu como fiz os treinamentos, eu sei que a crença limitante te limita na palavra literal. Você não Sim. segue adiante. Sim. Muito legal essa sua abordagem, porque eu quero muito falar depois das crenças limitantes, porque o que nós temos muito hoje no mundo são crenças limitantes, que não nos permitem seguir adiante. Sim. E às vezes temos temos um potencial enorme e as crenças não permitem. E muitas vezes vem realmente até da nossa educação, Sim. nossos pais. Adriana, dá uma breve explicação para mim sobre a mente consciente e a inconsciente, por favor. Tá. Então vamos lá. Já se sabe que a mente consciente representa 5% aproximadamente do todo. Nossa. Então, se 95%, então a mente consciente é a nossa mente racional. Que é essa que estamos... É a mente racional. A mente inconsciente é a nossa mente emocional. Entendi. 95%. Então, se você imaginar que o inconsciente tem 95% do todo, quem é que vai sempre ganhar o jogo? É a mente inconsciente. Onde estão as emoções? Sim. Então, se você não acessa o inconsciente para programá-lo ou reprogramá-lo da forma adequada, você segue uma vida não compreendendo muito bem porque que a sua vida não caminha. Então, você tem problemas de relacionamento, se você não cresce profissionalmente, você não tem o sucesso esperado financeiro, nas relações interpessoais isso não acontece. Então, a chave que eu vejo hoje assim, para essa transformação no mundo emocional passa pela hipnose e passa pela PNL. Eu vou chegar, porque o que eu acho você falou, o inconsciente nada mais é que, pelo que eu estudei, você é especialista, mas o guardião da gente. Sim. Ou seja, você sofre um trauma, esse trauma, o inconsciente tira a memória, porém mantém o sentimento. Então, por exemplo, se no dia de chuva você atropelou, foi atropelado, você não pode não lembrar mais. Se eu estiver errado, me corrija, Adriana, mas todos os dias de chuva aquela sensação vem, porque o inconsciente, na real, ele quer te proteger, mas na real ele está te prejudicando. É. E a hipnose, ela entra para isso? É isso. Porque Acertei? Você acertou, você está perfeito. Porque o que acontece? O nosso inconsciente, ele não sabe a diferença da realidade e da fantasia. Ele não sabe identificar. Então, tudo aquilo que ele tem como experiência nossa vivida, né? Ou as crenças, que são as informações, aquilo que a nossa mente acredita como verdade, é uma crença. Sim. Ou as experiências que a gente vive e que podem ser experiências felizes ou não, e aí não sendo felizes podem causar traumas. Então, esses registros mentais, eles podem ou não ser lembrados, mas a emoção fica ali viva. Sim. Né? E assim, e o curioso, Altair, que sempre começa assim, os nossos pensamentos, todos eles são construídos por imagens. Então, imagens que podem ser imagens retratadas como uma fotografia estática ou um filminho. Então, se eu perguntar para você agora, você falou de uma experiência de PNL em sala de aula, e eu falo para você, Altair, a PNL, qual o resultado que deu numa sala de aula? Eu tenho certeza que nesse momento passou ou um filmezinho ou imagens de você dando aula, você Sim. falando, você aplicando. Então, são essas imagens que provocam as emoções. E as nossas emoções é que alteram o nosso comportamento e que nos dão ações para a gente atingir os objetivos. Ou as autossabotagens, tá? Sim. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha na hipnose, a PNL, a gente vai acessar o inconsciente, porque a hipnose te leva para um relaxamento profundo, para um estado alterado de consciência. Certo. Para que a mente racional, que é aquela muito crítica, Sim. saia da frente. É como se você falasse, dá licença, eu vou acessar o inconsciente. E aí,
Exatamente, ela perde a força, a mente racional, por conta do estado alterado de consciência e por conta do relaxamento profundo, e aí você acessa o inconsciente do paciente, do cliente, enfim, e ali ele pode ter memórias que já não tinha muito tempo, trazer para ressignificar. Ele vai experimentar emoções para ressignificar essas emoções também para um trauma, por exemplo, né? E vai ali, e nesse processo do transe, a pessoa fica muito mais suscetível a receber a sugestão terapêutica. Porque a mente racional e crítica, ela vai estar sem força ali. Então, você consegue acessar, você consegue dar os comandos, você consegue sugestionar aquilo que individualmente cada cliente vai necessitar no processo terapêutico. E daí o sucesso, daí porque em poucas sessões a gente consegue transformar realmente a vida das pessoas. Porque você reprogramou. Porque nós reprogramamos, Ou seja, exatamente. deu um significado, você ressignificou Exatamente. aquela imagem, aquela lembrança. Exatamente. Eu lembro de uma situação da qual eu passei, que foi ressignificado. De verão, eu tinha um grande problema com o verão. O calor era uma coisa insuportável. Mas aí eu lembrei que um dia o ventilador da minha casa, quando eu era pequeno, tinha quebrado. Passamos um calor sufocante. Então, a partir daquele dia, Adriana, eu nunca mais gostei do verão. Sim. E eu ressignifiquei. E quando os meus filhos chegaram, eu ressignifiquei. E o que foi legal foi assim, hoje eu não tenho mais bronca. Eu até gosto do sol. Exatamente. Porque eu comecei a ver que foi naquele momento, naquela situação, eu passei calor. Sim. Percebeu que legal? E assim, para completar o que você está dizendo, né? Todos nós enxergamos o mundo, experimentamos o mundo e enxergamos as pessoas, enfim, através dos nossos sentidos sensoriais. Fato isso. Né? Então, visão, audição, paladar, a sinestesia, que é o toque. E aí, cada um de nós, via de regra, com algumas exceções, tem um sentido mais apurado que o outro. Então, se você tem todos os sentidos sensoriais, um deles é mais apurado que o outro. E qual a importância disso? Porque é através dele que normalmente você vai registrar mais ou menos os fatos, bons ou ruins, as experiências boas e ruins. Então, você percebendo isso, você também utilizando a hipnose e a PNL, se a pessoa é mais auditiva, você vai dar comandos verbais para essa pessoa, porque é um sentido na hora. O teu cérebro vai acordar, digamos assim, para aquele sentido, e você consegue fazer o processo terapêutico ter mais resultado. Se a pessoa é uma pessoa mais visual, você vai fazer com que essa pessoa imagine as situações que ela deseja experimentar ou vivenciar, ou tirar cor, tirar o poder daquelas imagens que a pessoa ainda tem registradas. Não dá o poder. Exatamente. Legal, Adriana. Como acontece a reprogramação mental? Você pode nos explicar, por favor? A programação ou a reprogramação, sempre por repetição ou por uma forte emoção. Então, dentro do útero da nossa mãe, a nossa mente já estava sendo programada ali por conta dos estímulos que a nossa mãe recebia. Ali já começava uma programação mental. A partir dali, o bebê, da mesma maneira, ele começa a perceber o mundo através, então, dos seus sentidos sensoriais, e ali ele começa a entender, né, o que é cômodo, o que é incômodo, quando ele chora. Ali já está sendo programado, né, e a gente vai sendo programado ao longo da vida. Então, pelas experiências, tá? Então, se você vive, por exemplo, a gente vive numa grande metrópole, uma cidade perigosa. Então, se você experimenta um assalto, né? E esse assalto com certeza vai te deixar um trauma, ali você foi programado naquele momento a acreditar que viver numa grande cidade e sair num determinado horário pode te levar para aquela experiência. Por isso que muitas vezes a síndrome do pânico acontece. Porque, como você bem disse, a nossa mente, ela quer nos ajudar, ela quer nos proteger. E, às vezes, acha que nos proteger é criar medos e fobias.
Para a gente não lidar de novo com aquelas experiências. Mas até porque você falou, não existe realidade e fantasia. Exatamente. Então, para ele, assim, foi uma situação que eu preciso protegê-lo. Não importa se é racional ou não. E nem passado, nem futuro. Então, assim, a situação já passou, então não teria sentido você continuar sentindo medo. Sim. Mas o medo permanece porque o inconsciente não sabe a diferença do que já passou e do que pode estar acontecendo e do que pode vir a acontecer. Entende? Então, assim, essa é uma experiência, ou pela repetição. Então, tudo aquilo que a gente escuta ao longo da nossa vida toda, que a gente escuta dormindo ou acordado, porque o nosso inconsciente não dorme. Então, é muito legal, porque em alguns processos terapêuticos, em que as pessoas têm alguma questão com filhos, e filhos adolescentes que são mais resistentes, espere ele dormir. Espere ele no dormir. Ouvido esquerdo? E você vai conversando com o teu filho enquanto ele dorme, porque o inconsciente dele está acordado. Só essa experiência, eu tô adorando, porque eu tô dividindo a experiência, Adriana. Quer dizer que eu conheço um pouco. Que bom. A minha filha, Ana Beatriz, ela dormia de olho aberto. Isso mostra preocupação e alerta. Tá, estado de vigia, Aí a minha irmã, né? que é especialista que nem você, ela falou assim, fale no ouvido esquerdo dela quando estiver dormindo, 20 dias. É mais ou menos isso? Ela não fechou o olho e nunca mais abre. Então, assim, é muito assim, foi muito... Eu falei, gente, não pode existir todo dia. Você é amada, você não sei o quê, não sei o quê. Isso. No 21º dia, o olhinho fechou. E assim, então, e a gente deve ficar bastante atento com os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente escuta, porque a gente está sendo programado o tempo inteiro. Então, se a pessoa já tem uma predisposição para ser uma pessoa mais depressiva, ela tem que fugir de músicas que sejam músicas saudosistas, de músicas que remetam à tristeza, porque a gente está sendo o tempo inteiro programado. E a gente pode ser reprogramado também. E por isso as técnicas da PNL e da hipnose, elas buscam reprogramar. Então, você identificando naquela pessoa qual é a dificuldade, onde é que ela é travada para alguma questão na vida, quais são as emoções que atrapalham demais, vivências, traumas, abuso, fobia, pânico, enfim, né? Você vai reprogramar a mente dessa pessoa indo no caminho contrário, aquele que levou a pessoa àquele estado. E aí são várias as técnicas, né? Uma perguntinha aqui que acabou surgindo. A mente atrai? Olha, eu particularmente... Frase, né? Eu particularmente acredito que sim. Por quê? E aí, tirando um pouquinho, se a gente não entrar que é um assunto que eu adoraria também entrar, mas a gente pode falar isso numa outra oportunidade, mas assim, se a gente não entrar na questão ou da espiritualidade, ou do misticismo, ou da física quântica, enfim, a gente pode parar simplesmente, já que a gente fala aqui de mente, que o nosso cérebro, ele sempre vai criar quimicamente, ele vai produzir um estado neural e químico para que você tenha ações e que aconteçam as ações que você deseja, que sejam congruentes àquilo que ele acredita. Portanto, se você é uma pessoa que diariamente é uma pessoa que agradece, é uma pessoa que busca identificar a positividade de todas as situações da vida, porque até mesmo nos problemas você tem uma intenção positiva ali, você está ensinando a tua mente a acreditar naquilo que você deseja, tá? Então, você idealiza. Então, um dos exercícios que a gente faz é visualizar e colocar muita cor, colocar emoção, colocar sons, para que todos os sentidos sensoriais, então, sejam ali trabalhados, né? E aí, o inconsciente, como eu te falei, não sabe o que é realidade, o que é fantasia. Você experienciando aquelas visualizações com a emoção, porque a emoção é que vai provocar as ações, você está ensinando a tua mente a acreditar que aquilo é real. Não é uma questão de que, será que vai acontecer porque é sorte? Não, o teu cérebro, a tua mente vai acreditar que aquilo é real. E se aquilo é real e você experimenta um prazer naquilo, a nossa mente, o nosso cérebro, basicamente, a função dele é nos deixar protegidos, né? Nos tirar do perigo, né? Poupar a nossa energia, porque se a gente precisar correr, a gente vai correr, então ele
nos põe sempre numa zona de conforto para poupar energia ou sentir prazer. Então, na hora que você tem iniciativas, pensamentos que provoquem prazer, o cérebro vai identificar aquilo e ele vai produzir mais hormônios, os chamados hormônios da felicidade. A noradrenalina, a dopamina, a serotonina. Fazendo isso, você vai ficar mais motivado. E ficando mais motivado, você vai ter mais iniciativas que dão prazer. E isso vira um grande looping de coisas boas, porque aí o cérebro vai produzir mais os hormônios da felicidade, os chamados. Você vai ter mais disposição e motivação para perseguir os seus sonhos. E aí, o que acontece? Você tomando as iniciativas, porque os sonhos... eles são só sonhos sem iniciativa. Com a iniciativa, eles se tornam fato, se tornam realidade, né? Então, por isso, eu acredito que sim. Eu achei interessante isso, porque as pessoas falam que é muito... pela neurolinguística, a hipnose é muito... A gente chama de brocochose, aquela coisa. E, na real, você está me falando que é algo químico, científico. A neurociência hoje já está aí, assim. Hoje a hipnose, por muito tempo a hipnose foi vista de uma forma com muita resistência. Sim. Por conta das hipnoses de palco, sabe? E as pessoas um pouquinho resistentes com medo de que perderiam a consciência, de que poderiam sofrer ali algum estar tipo vulneráveis. de... exatamente, ficar numa situação de vulnerabilidade muito grande. Mas isso não acontece. A hipnose terapêutica, ela leva a pessoa para um estado alterado de consciência, sim, num relaxamento profundo, mas a pessoa fica o tempo todo consciente, sabendo? Porque você está ressignificando o inconsciente e você traz para o consciente, naquela vivência terapêutica, para superar aquela questão, né? Então, o que eu vejo... Você falou da hipnose, eu acho que a hipnose, talvez o grande avanço, né? Porque ela começou ali com o Freud, né? Foi na psicanálise, antes até da psicanálise e tal. Hoje, até o SUS já reconhece a importância da hipnose. A hipnose, na Segunda Guerra, foi muito utilizada para controle da dor. A hipnose é muito eficaz para controle da dor. Para vícios também? Para vícios, compulsão, né? De modo geral. Então, a PNL... Para o cigarro... Né? A PNL, assim, eu gosto muito de pensar que a gente pode usar todas as ferramentas disponíveis, né? Então, quando você associa quando você associa, porque eu sou coach também, quando você associa ferramentas de coach com o PNL, com a programação neurolinguística e com a hipnose, você tem um acervo. É quase como uma questão bélica ali para ir por todos os lados para a superação daquela questão e do problema. Então, a compulsão, onde a hipnose e a PNL tem muito lugar e muito resultado, nas compulsões em geral, nos vícios em geral, tá? Nas questões de crenças limitantes demais. Então, e crença limitante é uma coisa que assim, eu vou dizer para você que todo mundo, em algum momento, já experimentou uma crença limitante. Sim. Em algum momento, né? Então, a questão é o quanto ela é capaz de limitar você na tua vida. Porque é um comportamento natural do ser humano, ter uma crença limitante, né? É porque, assim, como a gente é resultado de tudo aquilo que a gente viveu e tudo aquilo que a gente ouviu e aprendeu, então os nossos pais, que também recebiam dos nossos avós e assim por diante, eles trazem aquela bagagem de crenças que eles tinham e que a criança acaba sendo programada para essas crenças e a gente vai aprendendo ao longo da vida. A gente vai aprendendo ao longo da vida aquilo que nos ensinaram, as pessoas que nós validamos. Então, se a gente escuta os nossos pais, os professores a quem a gente admira, pessoas, amigos, etc., que tenham muitas crenças limitantes, a tendência daquele que valida é muito grande de também ter uma crença limitante. Perfeito. Excelente, Adriana. Adriana, como são as crenças, assim, num modo
geral. Tá. Como que elas se instalam, as crenças limitantes? Então, basicamente, ou pelas vivências, pelas experiências que você tem, traumáticas ou felizes, tá? Então, eu te dei um resultado, ou te dei um exemplo do assalto, ou por tudo aquilo que a gente passa a ouvir ao longo da vida, especialmente das pessoas que a gente valida. Então, por exemplo, se você escuta dos seus pais uma vida inteira, não confie em estranhos, você dificilmente vai conseguir se relacionar. Se você ouve uma vida inteira dizendo dinheiro não é fácil, dinheiro é sujo, você é o teu inconsciente, não é a tua mente racional. A tua mente racional pode até, você já estudou, você é culto, você já sabe, mas o teu inconsciente guarda a memória ali de que, olha, não é legal ganhar dinheiro, porque dinheiro é sujo. Olha, nem adianta tentar demais, porque dinheiro é muito difícil. E a pessoa não consegue. Ela não prospera. E mesmo essas pessoas que têm crenças limitantes, principalmente com dinheiro, mesmo que ela atinja alguma questão patrimonial interessante, ela vai ter práticas de autossabotagem e vai perder, porque, de novo, o cérebro vai provocar ações que sejam congruentes ao que ele acredita. A crença limitante nada mais é do que uma verdade absoluta para a nossa mente. Que não é uma verdade absoluta para o resto. Exatamente. Perfeito. E agora, aproveitando, falar da importância, né? Eu tenho filhos, eu acho que as crianças de hoje, Sim. a geração de hoje atualmente, a geração de adolescentes está precisando muito, está muito carente de valores, de incentivos, de estímulos, né? Como que a gente consegue instalar, Adriana, crenças positivas na infância e na adolescência? De que maneira? Sem ser muito, porque pai é firme, tem que ser firme. Hoje, as crianças estão presas a umas músicas que não levam, creio eu, porque eu não sou mais jovem, a nada. Elas não se preocupam mais com o futuro. É provado hoje que a geração de hoje de filhos sabem menos que a dos pais. Sim. Os pais, a tendência qual foi? A realidade. Os pais saberem sempre menos que os filhos, porque é a próxima geração. Porém, foi provado que essa geração está sabendo menos que os pais. Como você crê que a PNL possa instalar crenças nessas crianças e adolescentes para que elas consigam desenvolver suas capacidades cognitivas, psicológicas, pedagógicas e terem uma vida mais plena? Porque é uma geração insegura. Sim, sim. Por favor. Eu penso que quando você fala do pai ter autoridade, não tem problema nenhum a autoridade. Né? A autoridade não significa desamor. Eu acho que a gente, basicamente, você deve ter a consciência, nós adultos, e passar para os nossos filhos a consciência da importância do auto-amor, em primeiro plano. Né? E o que é o auto-amor? Passa pelo autocuidado, passa pelo autoconhecimento, né? E você motivar a criança não com ameaças e não diminuir jamais, porque uma criança que é diminuída pelos pais, a quem ela mais valida, ela vai ser um adulto inseguro, achando que é incapaz de levar qualquer tipo de receber, de conquistar qualquer tipo de admiração, seja no mercado de trabalho, seja no relacionamento afetivo. Ela perde o direito de ser merecedora. O automerecimento, ela está diretamente ligado ao auto-amor. Então, se você constrói na criança valores de merecimento, e a gente fala de merecimento, é fazer a criança entender que são as atitudes dessa criança que vão levá-la para o merecimento. O merecimento não é o acaso, são as atitudes. Então, é você valorizar, é você elogiar. A gente, na nossa geração, eu acho que você vai lembrar disso, existia uma crença de que não elogia demais que você vai estragar a criança. Né? Sim. A gente cresceu com essa questão. E hoje a gente sabe a importância do automerecimento. Se você não tiver essa crença do automerecimento e você não tiver a certeza de que você merece alguém que te ame, você vai viver relações abusivas e tóxicas. Se você não tiver a compreensão de que você é merecedor de um lugar de destaque na organização da sua empresa, você não vai concorrer a vagas especiais porque você acha que você não merece aquilo. E assim para a vida, né, como um todo.
Então, para as crianças, e eu falo nas escolas, os educadores terem um cuidado da comunicação, porque assim, a PNL, eu acho que uma das coisas mais importantes na PNL é a comunicação, a importância de se comunicar de uma forma eficaz, inteligente e eficaz, né? Então, ter uma comunicação eficaz com seus alunos, motivar esses alunos, ajudarem os alunos a ter uma autogestão, sabe, das suas emoções, em especial, você está transformando o mundo, porque essas crianças de hoje, esses jovens de hoje, já estão adoecidos. Tem crianças hoje, na primeira infância, já com quadros de depressão. Adriana, você falou de merecedor. Você pode se esforçar. Se o seu inconsciente falar que você não é merecedor, Exatamente. Não há força que o derrube. Eu acho que uma das forças mais poderosas é o inconsciente, porque você pode falar, não, eu estudei, eu tenho capacidade, mas chega, parece que alguma coisa dentro que fala para você assim, nem vá. É o que eu te falo, porque o cérebro vai fazer você atualmente ter ações que sejam congruentes ao que ele acredita. Então, se você tem uma crença de não merecimento, você vai ter iniciativas de autossabotagem o tempo inteiro. Exato. O tempo inteiro. Então, você vai, por exemplo, perder o horário para fazer uma FUVEST. Tá? São autossabotagem do inconsciente, não está no campo racional, está no inconsciente. A pessoa vai adoecer. Muitas vezes a pessoa tem enfermidades relacionadas ao inconsciente. Né? E assim, o inconsciente ele tem um poder assim, absurdo para o bem e para o mal. Sim. Então, o nosso cuidado é cada vez mais aprender sobre o inconsciente. Como é que você, mesmo as pessoas que eventualmente não querem passar por um processo terapêutico, ou não podem, não têm acesso, eventualmente, mas assim, hoje a informação está tão fácil, né? Busca informação, exercícios que você possa fazer diariamente para você começar a reprogramar a tua mente no nível inconsciente. E passar a ter outros resultados, porque você só vai ter resultados diferentes se você tiver ações diferentes. E para você ter ações diferentes, você precisa ter emoções diferentes. Sim. Dizem que nós, seres humanos, é provado. Nascemos, crescemos, desenvolvemos, hoje já reproduzimos, envelhecemos e morremos. Sim. Mas um que nunca morre é a nossa criança. Essa criança... ela leva. Eu tive uma experiência quando os meus filhos chegaram, eu fiquei com raiva. Mas descobri depois que era minha criança interior, porque tinha mais 3 crianças para dar atenção. Aí, quando me explicaram, eu falei, gente, que incrível, porque a minha criança interior ficou enciumada. E existe isso. A criança, hoje a gente vê muito comportamento em adulto de birra, de frustração, que hoje a frustração não está sendo trabalhada em nada. As pessoas acham que frustração é desculpa, Adriana, é um crime. E o frustrar faz parte do aprendizado. Se com total uma ajuda, se tiver um apoio, explicando, como a filha fala, isso você se sentiu frustrada. Exatamente. É natural e é normal. Não é legal, mas você vai melhorar. Essas frases ajudam muito. Adriana, qual é a consequência de uma criança ferida? Quando eu digo criança ferida, é um adulto com a sua criança ferida. Sim. Eu reporto muito adulto com a criança, porque na adolescência tá ali, mas o adulto é o que reflete mais quando a criança interior dele está ferida. Quais são as consequências, Adriana, de uma criança ferida numa fase adulta? Tá. A criança, quando a gente fala de criança ferida, porque de repente alguém... um golinho. Já estou tomando, sim. Alguém que eventualmente possa estar assistindo e não conhece essa expressão, a criança ferida, que a gente considera na terapia, é a nossa parte emocional, é a nossa parte genuína, é a nossa parte criativa. Então, nessa primeira infância, e assim, quase tudo praticamente, o nosso adulto depende da criança que você foi um dia. Sim. Ponto. Então, as experiências que nós tivemos na nossa primeira infância, que deixaram os registros, etc., né? Ali, de alguma maneira, moldaram essa criança interior que a gente vai carregar ao longo da nossa vida. E se essa criança interior é ferida, ou seja, teve experiências nessa primeira infância que não foram explicadas,
broncas que não foram compreendidas, separações que não foram entendidas, os pais trabalhando demais, deixando a criança em casa, uma correção um pouquinho mais austera, porque os pais chegaram um pouquinho estressados, e aí tiveram um comportamento diferente, a criança se sentiu desprotegida, se sentiu desamparada, se sentiu sem amor, etc. E se aquilo foi tão forte a ponto de criar um registro, nessa criança, ela carrega, então, nesse lado emocional do adulto, que é a criança interior, ao longo da vida. Então, a criança ferida é um adulto ferido, sempre. E como é que você percebe, mas como é que a gente sabe que existe uma criança ferida? Observa. Então, se é uma pessoa triste, se é uma pessoa que não tem gosto pela vida, se é uma pessoa que já não tem mais criatividade, já é uma pessoa que é muito crítica. Improdutiva. Essa, com certeza, tem uma criança ferida ali. E aí, é óbvio que no processo terapêutico você vai ter todo um trabalho para acessar e descobrir o que provocou aquelas feridas emocionais nessa criança e ressignificar. Mas há como ajudar, né? Sempre. Então, é isso que é o bom. Sempre. O ser humano é bom por causa disso, né? Eu acho que assim... Nada é eterno, né? Hoje, né? Esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, né? De levar essa informação é basicamente dizer para as pessoas, você não precisa continuar sofrendo. Existe um jeito para a tua dor, não importa qual seja, existe um jeito. Busque um profissional competente, faça a terapia que tenha sentido para você. Sim. Né? Se permita o novo, porque tem muita gente com a resistência do novo. Sim. A PNL, embora seja da década de 70, ainda é uma terapia que para muita gente é desconhecida. Sim. A hipnose também experimenta o novo. Mas, Adriana, o novo assusta. As pessoas, eu vejo que as pessoas estão acostumadas a sofrer. Elas entraram no mundo, sofreram tanto, passaram por tantas experiências que para elas se tornaram tão comum que uma mudança. Eu sempre lembro de uma amiga minha que falava assim: você corre atrás da felicidade e ela nunca chega. Do nada ela se vira para você. Você sai correndo. Porque as pessoas não têm mais... Assim, elas não, muita gente que não aceita o novo e não quer o novo. E você tem que fazer um trabalho. Mostrar que não é o novo, a mudança é bom. Adriana, benefícios da PNL no mundo corporativo. Tá. De novo, dizendo, as empresas estão assim com muitos profissionais doentes. Sim. Você acabou no início do nosso podcast, você falou. Sim. Burnout, né? Uhum. E burnout, né? Burnout. E hoje está acontecendo muito isso, né? Uma cobrança, as pessoas não sabem o seu limite, desconhecem o limite do outro. Quais os benefícios da PNL no mundo corporativo, Adriana? Tá. Antes de entrar nesse tema, deixa eu só completar o que você estava falando, claro. Que eu acho que é uma curiosidade legal, assim, do novo. Por que o novo assusta? Porque a nossa própria mente, por uma questão de autopreservação, que ela já conhece, aquilo que ela já conhece é aquilo que ela te motiva a continuar fazendo. Por isso que mudar hábito é tão difícil. Porque quando você busca o novo, você faz o teu cérebro enfrentar o novo, os riscos que o novo pode trazer, gasta energia, quimicamente, e de uma forma, tem uma estrutura neural que tem que ser recriada a cada modificação de hábito. Nossa. E aí, o que o cérebro faz? Fala, não, fica aqui, ó. E aqui eu já sei como você reage, como você sente. Tudo bem. Não tá tudo... exatamente. Não tá tudo bem para você, mas tá tudo bem para mim. Então, vamos manter você nesse estado. E aí, a pessoa, buscando ajuda, ela consegue encontrar... E aí, o cérebro vai criando outros caminhos neurais, produzindo outros neurotransmissores. Por isso que os hábitos, normalmente, você precisa de 20 dias, 21 dias, para que quimicamente tenha uma reorganização e você consiga mudar hábitos. E aí, entrando nesse tema da importância no mundo corporativo, né? Hoje a gente sabe que
o mundo, né, está doente emocionalmente e mentalmente. Sim. Depois de uma pandemia, então, muito, né? Afetou muito a pandemia? Afetou demais todo mundo, Sim. né? E o que acontece? A pressão, os níveis de ansiedade, né? As pessoas têm desenvolvido muito o estresse já é uma doença do século, né? Sim. A gente sabe disso, né? Então, os níveis de cortisol na corrente sanguínea causam uma série de enfermidades, enfim. E quando você leva a PNL, principalmente a PNL, para o mundo corporativo, você vai estar incentivando ali, por conta das ferramentas que a PNL tem, em primeiro plano, a comunicação. Se você não sabe, se você não tem uma comunicação não violenta, no mundo, né, dentro do mundo corporativo, você cria uma competitividade desnecessária, você não consegue ajudar a tua liderança a comandar de uma maneira que motive, ao contrário, você tem as questões de assédio moral, por exemplo. Hoje na justiça do trabalho, uma das maiores demandas é em relação aos assédios morais, que guardam muita relação com a dificuldade de comunicação, com a comunicação violenta, né? Então, você ajuda as equipes, você ajuda a liderança a encontrar a melhor forma de motivar a sua equipe, você permite um ambiente mais positivo, de menor competitividade e mais cooperação. Porque a nossa interpretação interna a respeito dos fatos é diferente para cada um. A gente está vendo esse cenário aqui. Com certeza, se alguém nos perguntar como era o cenário, você tem uma interpretação interna, eu tenho outra. Sim. Né? E por isso é importante a gente entender, e a PNL ensina isso. E um dos pressupostos é: o mapa não é o território. O que significa? O território é o mundo onde a gente habita. O mapa é o mundo que habita dentro de nós. Então, quando a gente entende quando eu entendo que o seu mapa é diferente do meu, eu vou criar uma empatia. Eu vou entender que eu não posso exigir de você aquilo que a sua interpretação não foi capaz de perceber. Que legal, hein? Entende? Ou seja, e acaba tornando um ambiente mais harmônico. Muito mais harmônico. Porque a competitividade, embora hoje a gente saiba que o mundo corporativo é muito competitivo, mas é muito mais interessante a cooperação do que a competitividade. Porque trabalhar em equipe te dá muito mais resultados do que você trabalhar individualmente. E se você não tem esse espírito de cooperação, você não vai conseguir trabalhar em equipe. Sim. Então, os resultados na organização, quando implementa a PNL, quando a organização tem uma assessoria de um profissional da PNL, é muito legal, porque você vai identificar naquela organização quais são as demandas, quais são os problemas, né? E ali trabalhar junto das lideranças, junto dos liderados, junto inclusive dos próprios sócios, que algumas empresas, principalmente empresas de pequeno e médio porte, quando os sócios são muito presentes, né, é importante que eles também compreendam como fazer uma gestão, porque a gestão numa organização, ela passa pela gestão financeira, ok, ela passa pela gestão do que é a mentalidade do negócio, mas principalmente pelo emocional, porque se a pessoa está com o emocional doente, ela vai reagir, ela não vai ser produtiva no trabalho. Entendi. Ela vai adoecer, vai ter afastamento previdenciário. Então, assim, é uma cascata de problemas, né? Que eu acho interessante deixar aqui claro que esse podcast ele tem a intenção de tirar cegueiras culturais e históricas e tabus. O que eu percebo, Adriana, conversando com você até agora, primeiro, esclarecedor, sempre maravilhoso, eu gostei muito, mas o principal, eu não vi nenhum momento aqui aquela coisa que as pessoas acham que fazer PNL é dar as mãos e ficar com aquela coisa totalmente, aquela alegria. Porque assim, uma coisa que eu estou descobrindo, Adriana, sinta raiva, sinta tristeza. Nós somos dotados. Hoje tem uma cultura que está vinculada a
terapia, que eu acho que até te prejudica um pouco. Qual é? De que assim, você tem que viver sorrindo. Aquela felicidade tóxica. Para mim é uma felicidade tóxica. Sim. É uma felicidade. Você acorda de manhã, tem dias que eu acho que, pelo que eu estou conversando com você, você pode, Adriana, acordar um dia de mau humor. Não deixa de ser uma boa pessoa. Eu acho que você está falando de respeito a si mesmo. Sim. E o que acontece? As pessoas colocam, não, tem que estar tem que estar feliz, tem que estar bom, você tem que estar lá, você é o cara. Isso vai trazendo, você tem que sorrir, uma felicidade tóxica. E eu estou descobrindo neste podcast que você pode sentir um dia raiva, um dia tristeza. O problema é você ressignificar isso. Então, é muito importante, quando as pessoas que estão assistindo esse episódio, que abram os olhos, porque é muito legal você entender que não é aquela coisa dar-se as mãos e viver sorrindo com flores, não. É entender que a vida é corrida, que tem uma vida, há pessoas que não estão na mesma sintonia com a gente, e nem por isso você tem que estar na mesma sintonia que elas. Eu achei isso muito fantástico. Então, assim, ainda tem mais pergunta, mas já te dou parabéns, Adriana. Porque é da natureza humana, as emoções, né? Então, assim, a raiva, o medo, né? Todas essas emoções que inicialmente a gente vê como emoções negativas, o medo nos protege. O medo nos coloca em alerta para algumas situações que poderiam ser perigo. Até chegar nesse ponto do medo. Eu sei que... Porque eu já quero chegar. O medo é um mecanismo de defesa, todo mundo sabe. Até onde? Até virar fobia. E quando vira uma fobia? Quando você fica paralisado. Por exemplo? Quando o medo te paralisa. Então, Dá um exemplo. Né? Isso. Por exemplo, você sair, a gente falou aqui de uma situação de assalto eventualmente. A gente sabe que é perigoso sair à noite, ok. Claro. Né? Então, você vai ter, é um medo natural de você sair eventualmente para alguns lugares. A questão é, quando passa a ser fobia, você passa a não sair de casa. Você saindo de casa, eventualmente porque você tem que trabalhar, você vai passar mal, você vai ter crises severas de ansiedade, você vai ter sudorese, você vai ter taquicardia, você vai ter uma série de situações de situações e de emoções que vão te paralisar e não vão permitir que você viva o seu melhor, que você busque os melhores resultados, que você tenha o melhor desempenho. Então, a fobia é sempre aquilo que te paralisa, de alguma maneira, que evita que você busque os resultados que você queira buscar. Então, viajar de avião, por exemplo, quem tem fobia, não consegue. Então, o profissional que hoje no mundo corporativo não pode ter essa facilidade, ele fica com a vida profissional comprometida. Claro. Então... Muito legal. Eu digo assim, o medo, né? O medo do novo. Porque eu aprendi pela PNL, Adriana, você me corrija, tá? Que eu acho legal essa dividir experiências. Faz mais de 20 anos que eu fiz esses treinamentos e carrego comigo coisas até os dias de hoje. Que legal. Uma delas era... Porque você foi programado. Exatamente. E é verdade. Eu acho isso de uma coisa interessante. A mente é tão inteligente de uma maneira, de um maestro. O maestro, ele falou assim: você reprograma, Adriana, a partir desse momento você não é mais. Você pode tentar, você nunca mais volta a ser o mesmo. Exatamente. Eu sempre tive um problema na escola quando algum professor, porque a sala dos professores é o ambiente mais preconceituoso que tem numa escola. E, a Antônia, gordinha, não sei o que, né? E eu sempre tive uma bronca quando alguém chamava aluno de burro. Mesmo antes de ter feito a psicopedagogia, antes de ter me tornado pedagogo, eu sempre tive uma coisa, porque assim, eu nunca acreditei que a pessoa é burra. Pode ter, hoje nós podemos provar que tem o TDAH, tem os seus déficits, que é químico. Dificuldade cognitiva. Aí é químico. Agora, de crença, de a pessoa acreditar que ela é burra por crença. Vim de uma família tal, serei tal. E eu nunca acreditei nisso. E eu já comprei muita briga. A PNL também deve abominar isso, né? Com certeza. E por isso que eu te falei, assim, em sala de aula, se os educadores eles tiverem o preparo, tiverem um auxílio de um profissional da PNL, eles vão tornar o ambiente muito mais positivo, facilitar o aprendizado, interagir com pais. Você sabe que é uma grande dificuldade, às vezes, de interação
Não é só com os alunos, mas com os pais, né? Interagir com os pais, direção interagindo com os professores. Então, a PNL, sem dúvida, na sala de aula, ela vai fazer com que as crianças sejam mais motivadas, compreendam melhor como se relacionar com o colega, com o professor, exercer a autoridade e comando de uma forma que não agrida e que não provoque crenças limitantes. Sim, porque burro é uma coisa muito forte, né, Adriana? Muito forte. E agora, vamos lá, o medo é uma defesa. Tem medos que são importantes ter, né? Então, é o medo que te protege, né? É o medo que te deixa em alerta para você, pelo menos, parar e avaliar se aquilo realmente vai ser legal para você, né? Então, eu acho que o medo sempre deve ser olhado carinhosamente. Sim. A questão é quando isso passa a te travar na vida. Exatamente. E aí virar uma fobia. Eu, quando percebo que o medo está me travando, eu enfrento. Então. Eu já tenho isso comigo. Você fala, por exemplo, vou começar o podcast. Peraí, esse medo não é um medo saudável. Vamos enfrentá-lo. O cara tá com uma arma na tua cabeça. Você não vai dar um de valentão. Sim. Você fala, não, esse medo é interessante. Exatamente. Conhecer a sua mente, né, Adriana? Exatamente. Conhecer a mente e entender, quando você fala de medo, quando você tem um enfrentamento do medo, aquilo ainda não é fobia. Porque a fobia te paralisa. Sim. Né? Então, e a fobia, ela tem uma característica um pouquinho diferente do medo, que o medo, ele tem razão de ser. Sim. A fobia não precisa ter sentido, normalmente não tem. Então, as pessoas têm medo de barata. Barata é um bichinho desse tamanho, que não oferece risco nenhum. Desse tamanho, né? Mas na interpretação interna dela, em algum momento, ela fez aquilo ter uma expressão muito maior do que efetivamente é. Ou seja, transformar... A gente tem uma expressão que é muito interessante, transformar formigas em elefantes. Exatamente. Né? E é isso mesmo. Aqui, né? E está no inconsciente, está na emoção. Legal. Aproveitando, né? Empreender no Brasil é algo extremamente corajoso e valente. Sim. Ter uma empresa hoje. E muitos dizem, eu prefiro estar numa empresa com meu 13º e vive 20, 30, 40 anos naquela situação. E tem os empreendedores que, para mim, você é uma... Você também. Eu acho empreendedor, assim, de uma valentia, de uma coragem num país onde você não tem nada de incentivo. Muito pelo contrário, o que você tem é imposto para pagar. E gerar renda, gerar emprego, eu não gosto de falar gerar emprego, gerar colaboradores. Eu gosto de trabalhar, até a própria PNL fala disso. Sim. Adriana, você escreveu um livro, né? Giovanni, pode colocar, por favor? A Adriana fez um livro, cadê? Vou mostrar. Empreender nunca foi sorte. 29 princípios fundamentais para o sucesso empresarial. Adriana, explica um pouco sobre esse livro. Aqui é o enfrentamento de medo mesmo, né, Adriana? Total. Por favor. E assim, eu acho que essa pandemia fez com que pessoas que tivessem essa crença de que ter um trabalho seguro na CLT bastaria para a vida, percebeu que não foi isso. Muita gente perdeu emprego, etc. E a partir daí passou a pensar em empreender, né? Então, hoje existe um movimento no nosso país para o empreendedorismo que é muito bacana. Agora, a questão é, e esse livro é um livro em coautoria, tá? Então, são 29 empreendedores de sucesso compartilhando suas experiências, ferramentas, trajetórias, enfim. Eu acho que a questão é que, normalmente, quando as pessoas pensam em empreender, elas pensam basicamente, será que isso vai me dar dinheiro? Será que eu vou enriquecer com isso? Esquecendo que antes do dinheiro existe um caminho que deve ser perseguido. E eu não poderia pensar diferente disso. Então, se você quer empreender, a primeira coisa, procure identificar que crenças você tem, Sim. que devem ser trabalhadas para que você não sabote o teu negócio e perca teu dinheiro. Sim. Primeiro ponto. Cuide das suas emoções, porque se você tiver um emocional doente, adoecido, você vai adoecer a tua empresa e os colaboradores muitas vezes. Esse é o primeiro ponto. E outra coisa, você precisa, além da visão, então olhar para o futuro, olhar para ver se aquele negócio é um negócio que realmente vai funcionar para você, você precisa ter identidade com ele. Se você não tiver identidade com o teu negócio,
em algum momento ele passa a ser sacrifício. Então, você não vai ter prazer. E aí, tudo isso vai chegar num caminho de você descobrir o teu propósito. E como que a gente descobre um propósito profissional, por exemplo? Quando você percebe que você, ao invés de ter a sensação de sair para trabalhar, você está saindo para servir, para fazer um bem para alguém. Quando você percebe isso, porque esse livro eu não tenho nenhum interesse financeiro nele, na verdade, né? Mas vai vender. Mas o meu prazer foi de contribuir e dizer para as pessoas, olha, saibam como encontrar o seu propósito. Sim. Porque o propósito, ele te leva para lugares e para valores e para realizações que nenhuma outra coisa te leva. Então, tem uma frase no livro que eu falo assim, que o trabalho dedicado pode até te levar ao sucesso, mas é através do propósito que você alcança a felicidade. E a gente pode traduzir propósito como trabalho, como projeto, como muitos outros nomes. Eu aprendi muito com a PNL que dinheiro é consequência. Sim. Se você para de correr atrás dele, ele vem até você. Claro, batalhe e faça a sua parte. Sim, sim. Se o universo porque tem as estratégias interessantes para o negócio, e né? as irmãs falam muito assim, que são da PNL também. E você agora já está virando um ícone para mim nesse ponto. Obrigada. Você tem que acreditar no que você faz. Só que assim, o universo ele vai olhar. Tá fazendo para merecer? Porque enquanto você tem uma crença limitante, que o dinheiro, você pode... Minha irmã fala assim, você quer um carro? Quero. Qual carro? Não é você jogar para o universo, eu quero um carro. Ele pode te dar um carro quebrado, ele pode te dar um carro velho. Você tem que saber. E o propósito te faz chegar além. E uma coisa que mais interessante, que eu estou neste ano, Adriana, vivendo o propósito... É não sair do trilho. Ele não deixa você sair do trilho. Isso. Pode vir a tempestade, pode vir a nuvem, pode... Ele fala, é aqui. Exatamente. E é isso que está me motivando. Isso, entendeu? Porque ele vai te motivar, exatamente. Os embates e os desafios, eles vão ser diários. A questão é que a tua motivação vai ser muito maior. E eu vejo que o propósito também te leva para um lugar de utilidade. Sim. Se você é útil para as pessoas e para o mundo, você está no teu propósito. Sim. Você vai deixar um legado. Por isso que lecionar para mim é uma coisa bonita, porque eu sei que eu deixo. Isso. Mas assim, Adriana, tem muitos podcasts por aí, eu não estou focado nisso mais. Eu estou no meu trilho agora. Você entendeu, Adriana? Sim. Porque você começa a pegar influências externas, eu tenho certeza, daqui, eu tenho certeza, Adriana, quando você tem um propósito, você vai longe. E se identifica com ele. Identifica porque você põe amor. Sim, exatamente. Exatamente. Porque o amor, toda vez que você experimenta o teu propósito, né? Você vive no teu propósito, necessariamente você passa pelo servir. Passando pelo servir, você só serve se você tiver amor. E quando a gente tem amor, a gente toca o coração das pessoas. E é tocando o coração das pessoas que a gente transforma a realidade. Exatamente. E nessa hora que você começa a ver pessoas que vão te ajudar nesse processo, isso. Porque a sua mente abriu, o imã conectou. E eu vou te falar uma coisa, existe uma crença geral de que não conta os seus sonhos para ninguém porque não vai dar certo, isso vai te atrapalhar. Eu acredito diferente. Quando a gente conte, porque assim, o universo vai encontrar um jeito de fazer com que as pessoas, se você não sabe do meu sonho, como é que você vai me ajudar? Exatamente. Então, compartilhe os teus sonhos, fale dos teus projetos, visualize, coloque emoção naquilo, motive, encontre as estratégias, se tenha um autoconhecimento capaz de te mostrar que caminho você deve tomar e o caminho que já não faz mais sentido para você, né? Cuide das suas emoções, cuide da sua mente e das suas emoções. E todos os dias, a cada manhã, faça com que o teu sonho tenha mais força, mais vida. Por aqui, mais uma vez eu falo, o cérebro não acredita naquilo que a gente sente. Então, se o teu inconsciente não sabe que aquele sonho ainda não aconteceu, faz ele acreditar que aconteceu. E ele vai encontrar uma maneira de chegar até você. Adriana, toda vez que eu pus fé, que a fé tem nada a ver com uma religião. Nada. A fé é a crença positiva. É a crença positiva. Na minha vida inteira, tudo que eu pus fé, deu certo. Meu casamento, meus filhos, agora meus projetos. E eu acredito assim, quando você coloca fé
o propósito, o universo, porque não sei se aconteceu isso com você. Já chegou em mim, qual é o meu propósito aqui? E o universo, ele te manda. Eu sinto uma energia aqui, Adriana, no nosso podcast, uma energia maravilhosa de crescimento, de amor, porque isso, né? e realmente, porque de de propósito. Ó, o podcast trouxe. O podcast é um presente para você. Ah, é o livro, olha aqui. Carinhosamente para você, para o Igor também. Olha, Igor, você ganhou um presente. O Igor ganhou um livro agora. Olha que coisa linda. Olha aqui, vários empreendedores. Ai, que lindo. Olha, eu quero ler. André. E outra coisa, Adriana, você tem que olhar para as pessoas que te inspiram, né? Isso aqui, isso por modelar, exemplo. Isso. Que a gente fala em PNL, modelar. Modelar? Explica. Modelar é você olhar para alguém que teve sucesso naquilo que você busca, por exemplo, empreender, e você vai olhar e falar, mas qual foi o caminho que ela usou, que ela perseguiu, quais são as características dessa pessoa, quais são as iniciativas, isso é modelar. Isso é muito importante. Sim, porque você, para olhar exemplos de fracasso, que eu também não acredito nisso, acho que é uma limitação. Deixa eu te falar. Esse é o teu. E esse eu quero que você sorteie para o pessoal que te assiste, que te acompanha. Já vai ter sorteio. E que querem, olha que bonitinho. Que querem empreender. Olha, e eu vou deixar autografado aí para você. E esse também, deixa autografado. Que legal. Tá? Ó, já tá vendo? O podcast já tá ganhando presente, ó, os nossos... E eu vou te falar uma curiosidade, tem muito a ver com o que você acabou de falar. Pode falar. Dos sonhos, né? Eu já sonhava escrever, na verdade eu já estava escrevendo outros 2 livros que são 100% autorais, mas eu sempre tive sonho de escrever. E olha como é incrível isso. Eu um dia assistindo um podcast, eu já escrevendo esses outros 2 livros, eu vi, uma matéria e de uma determinada editora, que é a Chave Mestra, e aí eu falei, poxa, essa editora, ela se conecta comigo de alguma maneira, eu acho que eu vou procurá-la para saber como é que eu faria para lançar meu livro. Ó, tá aí, uma semana depois... O microfonezinho perto. Uma semana depois, aproximadamente, essa editora, por conta do trabalho que eu faço nas redes sociais, né? Me procura, a mesma editora que eu havia pensado em procurar, me procura, me convidando para fazer parte do projeto, dizendo, Adriana, você já pensou em escrever um livro? Eu falei, eu não só pensei, como já estou escrevendo. Então, assim, você veja como, quando a gente pensa em utilidade, quando a gente pensa em fazer diferença na vida de alguém, porque, olha, pensa o seguinte, são 29 profissionais aí de sucesso, compartilhando estratégias financeiras, de marketing digital, emocional, mental, etc. Enfim, pensa o seguinte, alguém que eventualmente hoje quer empreender, que tome conhecimento, né, e que faça o uso dessas ferramentas e dessas informações, amanhã pode ser alguém que modificou a vida da sua família, que pode ter ajudado pessoas, que pode ter transformado vidas. Então, esse é o nosso papel, o nosso legado, é ter utilidade no mundo e para as pessoas. Então, galera, quer crescer, vamos usar... Olha, leia esse livro aqui. Porque Adriana, empreender nunca foi sorte. Nunca foi. E, Adriana, adoro café. Você gosta de café? Eu gosto de café. Então, eu gosto de tomar café. Você vai ganhar o nosso presentinho do programa. Muito obrigada. Para que você tome um café e lembre que você trouxe uma conversa inspiradora para este programa. Gostaria de dar as mãos, te agradecer por esse dia, por essa entrevista maravilhosa. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a Adriana, e que esta conversa traga sempre vontades e que traga desejos que se tornem realidade. Agradecemos por todos. Obrigada. E aí, nos vemos no próximo podcast. Tenha um bom dia. Tchau.